E aí, pessoal, tudo bem? Sou Tito, passando para dar as informações, fazer a abertura do nosso novo vídeo aqui no canal do Geran. Hoje, com a participação do professor Antônio Zilmar da Silva, que fez a fala no nosso encontro do Geran, presencial, e numa data que vai aparecer aqui, eu não me lembro de cabeça a data. Em algum momento o nosso editor vai colocar essa data aí, mas o que importa é dizer quem é Zilmar. Além de um currículo de extrema competência que o nosso convidado apresenta, o Zilmar é um amigo de muito tempo mesmo. Sentamos nos mesmos bancos da Universidade Federal do Ceará, e hoje eu tenho o prazer de ter o Zilmar como companheiro, como colega de trabalho na Universidade Estadual Vale do Acaraú. O Zilmar é licenciado em História pela Universidade Federal do Ceará, mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutor por essa mesma instituição, doutor em História também, mestre e doutor em História. O Zilmar apresentou para a gente uma reflexão que ele vem desenvolvendo sobre os estudos, uma atualização do estudo de doutorado dele, agora com algumas pitadas da teoria da residualidade, teoria com a qual ele começa a dialogar. Então, espero que gostem da fala do Zilmar e ao vídeo. Abraços. Alegria do convite. Eu não conhecia esse processo teórico que a gente vem discutindo, né? E fiz uma leitura despretensiosa um tempo atrás, curiosa, né? Não despretensiosa, curiosa. E aí, o Tito, sabendo que eu estava lendo, né, me jogou nessa cilada de vir conversar com vocês, tá? Então, eu ia colocar o título da nossa conversa de um date teórico, né? Era por aí que eu ia começar, ou seja, é alguém que se reconhece, né, enquanto um leitor, um curioso, que está num campo de saber e que vai encontrar outro, né, para conversar, para ouvir, para entender, e diria que temos paixões e interesses em comuns. Então, é para ser um date e vai rolar alguma coisa, né? Mas como date, a gente nunca sabe até chegar ao final, né? Então, o título deveria ser um date entre movências e residualidade. Mas, para ficar mais acadêmico e formal, né, a gente vai com esse título, que eu acho que é bem isso mesmo, na ideia de entremeios, né, de intermédio, de interconexões, né, que eu vou trabalhar com vocês. Fazendo uma retrospectiva um pouco de um dos materiais que eu li, refletindo sobre a dimensão teórica, de não ter determinados suportes para fazer análise quando a gente está no projeto de pesquisa e imerso num lugar, né, e a gente acaba não encontrando respostas a partir da sua própria pesquisa e do esforço de leitura, e algumas vezes essas respostas vão surgindo depois, compondo as reflexões que ficaram enquanto dúvida em determinado momento da nossa pesquisa, tá? Então, assim, se eu ficar muito prolixo, muito, digamos assim, muito cheio de referência, alguém pisca o olho que eu vou entender que eu estou exagerando, tudo bem? Até porque nem é muito do meu procedimento. Então, a ideia daqui é a gente pegar um pouco dos fragmentos do meu trabalho de doutorado, que é sobre sobre o movimento armado de 1914, né, a deposição do governo Nogueira Scioli e digamos assim, a intervenção e a reposição da oligarquia sciolina através da revolta armada que teve liderada pelo Patricício Bartolomeu. Isso já se vão 100 anos, né, dos acontecidos, mais de 100 anos, e nós vamos ter como suporte
e aí a gente vai discutindo, alguns cordéis, algumas canções e mais uns cordéis foram produzidos no centenário do Juazeiro, né? Uma coleção que saiu com mais de 5 cordéis, todos voltados para essa temática, na multifacetada, vamos dizer assim, característica que a região do Cariri, em particular o Juazeiro, tem. Né? E em alguns dos cordéis que a gente vai trazer aqui, são os cordéis catalogados pela própria coleção como cordéis históricos. E aí eu começo um pouco da minha abordagem. Quando eu comecei a estudar a secção de Juazeiro, uma literatura de cordel, lá tinha a classificação do cordel histórico. E eu disse, eu vou estudar o cordel histórico. Né? Então a minha intenção, enquanto historiador que se apropriou de fontes literárias, era fazer um trabalho histórico. Inicialmente muito próximo da teoria da história cultural, que lidava com esses materiais de maneira muito objetiva, né, do ponto de vista da circularidade, da edição, das características editoriais, dos autores dessas obras, suas características técnicas. Então eu estava muito nessa pegada, né, e acabei, sob orientação de outros colegas, percebendo que não era aí que eu queria algo menos cultural, no sentido do fazer dessa literatura e mais das intenções, recepções e sentidos dessa literatura. Aí eu investi completamente a minha percepção analítica e fui para dentro da obra, tentando encontrar nela o que eu vou chamar de o homem comum, o camponês, o sertanejo, o romeiro. Aqui eu coloco o movimento armado e trago esses sujeitos como combatentes, porque combatente para mim tem essa noção de tempo e espaço restrito, né? Então quando eu falo no exército regular, o soldado, o tenente, o general, é uma figura em condição permanente. O combatente não, ele entra no embate e sai e volta para a sua condição anterior, de trabalhador, de religioso, de músico, de cantor, o que seja, né? Entendendo que nas guerras também você é um soldado compulsório, na condição de cidadão. Mas eu preferi isso porque, dentro de todo o contexto que aqui é trabalhado, esses homens e mulheres também, não é porque elas têm um protagonismo muito grande no Valar, elas eram consideradas fanáticos, cangaceiros, jagunços, né? Eram os termos que se dava a eles ao seu tempo carregado dessa linguagem pejorativa e desqualificadora dessas ações. Então, o meu caminho vai ser por aí, tá? E a ideia de convivência, né? A gente vai ver aqui, antes de ir, eu queria só mostrar, esse que é um cordel que circulou logo após a vitória, né? A festa em Juazeiro, da vitória da guerra, eles chamavam de guerra, outros chamavam de revolução e outros de revolta. Então, veja, são 3 categorias bem distintas para o mesmo evento, né? E outros, e ele ficou conhecido tradicionalmente pela historiografia nossa, de matriz oposicionista, vamos dizer, a esse movimento, de sedição, que é mais ou menos uma revolta um pouco desqualificada. A sedição não é uma revolta com peso político significativo, porque dentro desse movimento tem um viés muito conservador que a gente vai abordar aqui. Tá? Então, visto como uma guerra, visto como uma festa, e aqui eu já começo a pensar na residualidade e nos elementos que nos põem uma reflexão teórica, né? A ideia de uma razoável longa duração para fazer as análises, e aí eu penso que 100 anos para as análises historiográficas é longa, não chega a ser uma longa duração na perspectiva broderiana, mas nas perspectivas das pesquisas contemporâneas é um fôlego significativo. Pesquisar 100 anos de vamos dizer assim, de um desenvolvimento, de um movimento de ideias. Eu acho, né, e aqui eu já me filiaria a essa possibilidade de pensar, dizendo da seguinte forma, esses 100 anos não foram pesquisados na minha tese. E é aí que eu acho massa o convite, porque me traz para a paixão da minha pesquisa e me põe dialogando com outros movimentos que já estavam previstos na tese, mas não foi possível cumprir.
A tese trabalha que eu chamo as matrizes narrativas as matrizes narrativas deste movimento. Ou seja, lá nos anos 10 e 20, vão estar ali as estruturas que vão ser reproduzidas ao longo de... eu comecei em 99, eu estava contando já com a previsibilidade de 100 anos. Né? Então eu digo, lá está o que eu acho que vai ser a base para a reprodução disso. No final da tese eu concluo que é significativo essas matrizes. Né? Eu chamo de matrizes orais que vão fundar essa narrativa. Tá? Então, quais seriam mais ou menos essas estruturas? Por isso que eu coloquei imediatamente essa capa desse cordel. Primeiro, o cordel aqui não está na linguagem que hoje a gente associa muito a ideia da xilogravura, né? Que é um fenômeno que vai ser incorporado na literatura de cordel um pouco mais depois. Você tinha os desenhos que eram chapados, né? na mesma técnica dos clichês, né? Você chapava ela na folha de zinco e imprimia diversas vezes. Né? Então, é um desenho, e antigamente se usava o desenho e se usava os fotolitos de imagens já de uso variado. Então, não é comum, quando vocês forem olhar cordel, ver foto de casal hollywoodiano na capa, o romance de não sei quem com não sei quem. Aí bota duas figuras com a cara de Hollywood, de terra e gravata. O que isso tem a ver com os dois personagens? Rosinha e me falta outro agora, mas assim, tá? Só para entender. Então eu tenho aqui a igreja, que é a igreja de Juazeiro, né? Da Nossa Senhora das Dores. Eu tenho aqui os Juazeiros. Eu tenho aqui a figura do Padre Cícero, né? Representada, obviamente, né? Relembrar esse conceito, né? Aqui eu tenho o Flor Bartolomeu e aqui eu tenho os combatentes, tá? Uma quantidade significativa, o vilarejo, né? Aqui eu acho que já tem um quadro de representação que vai se reproduzir de diversas maneiras sobre essas narrativas. Não vou entrar nela agora. Hoje à noite, né, vai ter, por pura coincidência, a Fátima vai estar expondo um vídeo sobre o Padre Cícero, né? É um documentário e ela é muito especial. Vocês vão achar conexões muito significativas, né? Porque ela trabalha também nessa dimensão. E aí nós teríamos o início, eu acho, do nosso flerte, né? Vamos aqui nos conectar com a teoria da residualidade. Peço aí, como se diz, licença, perdão, desculpas, porque as leituras são essas leituras que até o próprio Roberto Pontes nos orienta, né? No seu Prodrumus. Meu inglês é vulgar. Né? Nesse texto em particular, ele vai nos dizer como devemos caminhar na leitura, no contato com a teoria da residualidade. Me parece um bom manual, vamos dizer assim, de sedução. Né? Então ele diz, o que eu tenho a ofertar, o que vocês vão encontrar, fala já se protegendo, né, de uma série de questões que já devem ter, ao longo da sua trajetória de teorização, sofrido críticas e fortalecendo mais do que isso, dois elementos que eu acho importante que eu trago já para o nosso encontro. Primeiro, uma noção de que esse fazer teórico é apaixonado, né? É um fazer de encantamento, de encontro e de intensidade. Me parece, e aí, nesse date, a gente já sabe que vai encontrar, né, uma voz profundamente intensa, vibrante. Né? Então, não estou falando nem de um grupo, nem de um recurso de pensamento que se fará sem esta intensidade. Né? E a gente vê isso na produção, vê isso na determinação, vê isso na multiplicidade de abordagens. Então, esse elemento dá uma vitalidade, e é daí que eu vejo acontecer o meu primeiro encantamento do ponto de vista de conhecimento. Né? O outro vem, e curiosamente eu peguei de um texto, no primeiro texto, só até aqui,
né? Na cultura e na literatura nada é original, e depois lendo ele diz, nunca, né? O residualista pode citar pela metade esse, né? Esse silogismo, né? Silogismo, né? E aí caramba, eu já ia começar dando fora no meu encontro, né? Aí eu volto e complemento, porque eu tirei de um texto, me chamou muita atenção, e depois, relendo e relembrando, ele fixa muito bem, eu digo, vamos voltar lá a citação e vamos colocá-la de maneira mais intensa. E eu a coloquei, não foi inicialmente pelo peso que ela tem dentro da teoria da residualidade, mas pela conexão que ela produziu com a minha perspectiva de análise. Né? Então, daí veio a ideia de que a cultura, na literatura não há nada de original. Você tem isso, inicialmente, quando você vai para os estudos culturais, né? Você tem isso no Setor, você vai ter isso no Raymond Williams, você vai ter isso no Richard Hogan. Essa galera, eles vê essa movência, vê essa capacidade, vamos dizer assim, da cultura como um elemento vivo, vibrante e, ao mesmo tempo, que nos provoca essa relação com o passado, com o longínquo, com o indeterminado, com o indatável, com, às vezes, o ahistórico, né? Provocando em nós, a partir da tradição, essa ideia de um lugar inatingível, né? Você vai percebendo que ele é um conjunto de muita coisa. Né? Você vai percebendo que nada ali que se brota aos nossos olhos é profundamente oriundo e exclusivo e profundamente vinculado a um grupo, a um tempo ou a uma impossibilidade de observação das suas múltiplas facetas. Né? E aí dá para a gente uma percepção de cultura completamente, eu diria, avessa às formas anteriores que a gente aprendeu que é cultura. Seja como elemento identitário, no sentido de que há uma origem que autoriza indivíduos, pessoas e situações a se autodeterminarem de um dono daquele processo, daquela vivência, né? E nos coloca também muito ativo na dimensão de que o tempo vai determinando as alterações. E aqui é o que nos interessa como historiador. Então, nos interessa pelo presente e nos interessa pelo passado. E aqui eu arrisco a dizer, em particular, sobre o meu objeto, porque ele projeta também perspectivas de futuro. Então, quando você vai entender o que é a secção de Juazeiro na narrativa sagrada da história da cidade, da história do patricício, ela começa de um jeito e vai se movendo, se alterando, se adequando de tempos em tempos. Então, nesse fluxo que eu estou trabalhando, a gente começa nos anos 20, tem uma revitalização nos anos 60, exatamente por um fluxo da antropologia, dos estudos das culturas populares, da curiosidade dos movimentos sociais, até mesmo desenvolvido pelo marxismo, né? E aí, lembrem-se, é daí que vai surgir a revitalização do cangaço, né? Vai revisitar as concepções de fanatismo, de participação popular, de religiosidade popular, que estavam contidas numa impressão ainda evolucionista dos anos 20, né? E, novamente, isso vai ocorrer nos anos 90, e acho que o Roberto Montes é fruto desse movimento dos anos 90, em que vai encarar a cultura com outra perspectiva, né? Aí uma perspectiva muito mais, digamos assim, aberta, onde essas fronteiras entre popular e erudito não se dizem tão claramente, né, como era nos anos 60, essa cisão era muito clara, né, e o popular, ora conservador, ora rebelde, e ao mesmo tempo o erudito, ora conservador, ora rebelde. Então a literatura como um elemento de contestação, de revolta, de libertação, como uma arte que milita, estava tudo nesses embates aí, e esses três movimentos vão dar um pouco dessa dinâmica do que vai se mantendo e do que vai sendo reapropriado, reinventado, ressignificado. Então,
aparentemente, quando a gente olha para essa experiência literária ou essa experiência cultural, você acha que é algo profundamente autêntico, original, mas você vai começando a perceber que não. Tem várias conexões de época, no tempo vivido, e tem incorporações, né? E aí vou usar a expressão de enculturação, né? De elementos sociais dos indivíduos a cada tempo. Eu acho que é por aí. E aí nós chegamos à ideia de que tudo é residual, né? E essa sentença é muito interessante, porque eu comecei com a ideia do resíduo, exatamente como o Raymond William, na literatura, né? E marxismo, e essa reflexão, que a gente não pode aí, o Roberto tem razão, não dá para chamar de uma teoria, mas de um insight, né? Ele trazia a possibilidade para mim, para o projeto futuro, que era percorrer, e de novo, 100 anos no meu imaginário, né? O caminho do Leonardo Mota, que ele fez, né? Um caminho pelo interior do Ceará, catalogando coisas, e eu queria voltar 100 anos depois e ver, no mesmo percurso que ele fez, a partir das suas leituras, o que haveria de residual nessas experiências. Então, é uma empreitada, ainda tem aqui caladinha no meu coração, né? Se tudo der certo, nada der errado, né? É um projeto possível e viável, né? E agora com outras perspectivas teóricas, né? Então, mas lá nos anos, no finalzinho dos anos 2010, eu estava convicto que esse era um projeto possível, né? De novo, só com essa referência, mas com algumas perspectivas de análise que já tinha vindo deste lugar aqui, ó. Tá? Então, eu conseguiria ver a dimensão das tradições orais, da performance, da vocalidade, de como as coisas vão se deslocando de um lugar para outro, e bem ou mal, a gente fazendo orientações vai incorporando e percebendo um pouco desse movimento. Os reisados, a quadrilha, o forró, as próprias cantorias, que se movem de um lugar e vão para outro, movem-se enquanto temas, saem do lugar da audiência restrita a pequenos eventos e sarais e vira fenômeno midiático da indústria de massa, como são os nonatos, né? E aqui, acredito que quase todo mundo conhece, né? São dois cantadores cantados pelo Sentinelli, né? Quem nunca, né? O ponto G, eu acho que é deles, se eu não estou enganado, né? Com seus trocadilhos, com um monte de habilidade narrativa típica das tradições dos cantadores de matriz oral, tá? Então, aqui eu vou de novo no feixe, né? Vou ver a cor dos olhos, os aromas, a produção de sensibilidades que esses conceitos me provocam. Então, se trata efetivamente de primeiras impressões, tá? E aí eu acho que, nesse sentido, alguns de nós daqui do auditório, da plateia, estamos juntos, né? Estamos se encontrando com esses temas, estamos tentando entendê-los, reconheço e conheço da erudição de cada um deles, que talvez seja a parte mais difícil para cada um de nós. Porque cada um desses conceitos remete a áreas específicas do conhecimento, né? Então, isso daqui para mim é novidade completa. A visão que a gente tem de cristalização é um negócio que não casa, né, do senso comum para o conceito operado, e a gente vai discutir um pouco disso, né? Hibridação cultural. Eu sou, né, exatamente da geração do hibridismo versus sincretismo, né, que era carregado por significados conceituais distintos. Então, a geração do Franklin, a gente foi formado por ele, né? Bem lembrando que o Roberto Montes vai ainda atrás para buscar e resgatar esse conceito, né? E essa ideia de mentalidade imaginária, que eu acho que aqui é onde a gente fica mais ou menos confortável. Digo mais ou menos porque é uma operação que nós não temos o hábito de trabalhar. Tá? Como é que eu digo isso? Exatamente porque esse imaginário e mentalidades pedem um fôlego de pesquisa e um conjunto de acertos que em pesquisas iniciais é muito difícil.
Tá? Então veja que é isso que também tem que estar, onde eu estou chegando, que etapas eu vou cumprir desses processos e como eu vou utilizá-lo de cada maneira. Então, para se trabalhar essa dimensão da mentalidade, e aí a gente está pensando, a partir do que o Pontes vai escrever, né, dos construtos mentais, dos estereótipos, arquétipos, né, estereótipo é outra coisa, dos arquétipos que vão estruturando a compreensão dos sujeitos dentro dos textos ou dentro da vida social, que aí a gente vai categorizando e a gente pode trabalhar isso, por exemplo, dentro da minha análise. Fica bem interessante, eu saio de um fanático religioso para um crente legítimo. Olha a caminhada que foi esse imaginário. Um grupo de homens analfabetos, barbarizados, promíscuos moralmente, para seres conscientes da sua fé, íntegros e movidos por ela, legítimos e legitimados das suas práticas. É um caminhar de 100 anos de transformação desse jeito. Se eu pegar só um elemento para a gente pensar. E como que se ocorre? Não ocorre do nada. Né? Então, quando a gente vai pensar esse imaginário do sertanejo religioso, a partir, por exemplo, do Regis Lopes, com as cartas, né, dos devotos, né, a partir do Oswaldo Barroso, com a ideia do romeiro, então eu posso pensar os combatentes como sujeitos que se deslocam para defender o seu território sagrado. Como qualquer outro agente político ou agente militante, militado, não sei se isso é claro, mas militarizado, vai para territórios em defesa do que ele acha que ali contém como valores. Então, como analogia, esses processos são profundamente legítimos, mas são enxergados de maneira muito distinta, a partir também da narrativa de numa guerra não se mente tanto, né? Não se mente tanto quanto durante uma guerra, né? Depois de uma pescaria e antes de, não lembro antes de, tá? Mas dito isso, esse sujeito vai passar a compor dentro da sua comunidade, dentro dos seus elementos narrativos, dentro dos textos e das vocalizações, um processo de mutação significativa. E aí sim, talvez aqui a gente consiga ir ao longo do tempo percebendo essa sedimentação e essa construção de elementos que vão se consolidando, né, dentro desse imaginário. Então esse processo aqui não é simples, nem para o historiador, né, e muito menos eu penso, enquanto uma teoria literária, que eles vão ter que incorporar elementos históricos e composições mais longas para isso. O Roberto Pontes deixa claro, que ele é um apaixonado pela escola dos análises, né, e demonstra isso em diversos momentos, quando ele vai fazer suas abordagens e análises em determinados textos. Né? Então, por aqui que a gente vai ter que se encantar e, indiscutivelmente, você tem esses elementos de encantamento aqui para nós, historiadores, em particular para mim, né, nessa relação. Então, não se trata de uma teoria nem da literatura enquanto uma área de conhecimento e não se trata também de uma teoria da leitura. E aí que o Pontes desafia a gente para pensar isso como, né, uma teoria cultural. Pela sua característica interdisciplinar, né, pela multifacetada perspectiva que ele dá para o objeto, né, e isso aqui estou afirmando por conta própria, né, estou dizendo que fielmente é assim, tá? E aí eu tenho uns conceitos auxiliares, que eu chamei de auxiliares, mas seriam do meu lado para trabalhar e mostrar por onde eu passei, né, não seria a discussão central. O conceito de movência que está no bolso um tó, o conceito de vocalidade e de performance. E aqui eu vou trazer talvez já uma pequena reflexão para a nossa conversa, a partir da pouca leitura e a partir do que eu já aprendi. Né? E aí, depois, se for o caso, a gente traz essa questão, quem quiser anotar. Mas não está no escopo geral uma oposição entre oral e escrito, dentro da perspectiva analítica, não está isso. Não é à toa que nós vamos ter a Elizabeth Dias Martins, né, fazendo um estudo, por exemplo, de um cordel musicalizado, né, na figura lá do Zé Ramalho, né,
mulher nova, bonita, carinhosa, né? E ela chama de, me ajuda, aqui no nosso deixa eu ver aqui, para não cometer, alusão, sedução e mentalidade no cordel cantado de Otacílio Batista, né? Então, esse trabalho é interessante porque, objetivamente, ali está a voz, né? Ali está exatamente o que nós poderíamos chamar de vocalidade e, mais ainda, de performance, né? Porque essa performance vai se dar na voz do Zé Ramalho, que é uma coisa, na voz da Heleninha, que é outra, e indiscutivelmente o que a gente depois pode trabalhar nessa ideia de permanência que o Zumthor vai falar, a voz vai, e ela está sendo negociada entre dois ouvidos. E quem está falando, né, seja o narrador, seja o leitor, né, seja o performador, e ele usa essa ideia da vocalidade muito próxima, junto com a performance, com a teatralidade. Então, quando a gente pensar aqui, vocalidade, né, a voz através dos mecanismos da oralidade, pensem muito, não no performance do ator, mas pensem na função performática da voz. Desde os seus elementos mais elementares, o timbre, o som, o movimento, o ritmo, a melodia, até os elementos complexos que compõem a voz. Então, quando alguém diz assim, olha, eu te amo muito, isso é tudo na minha vida, eu não sei viver sem você. Ora, está faltando alguma coisa nessa performance. Essa voz, ela emitiu um texto que, se transcrito, parece que é verdadeiro, que é intenso, mas o conjunto de elementos que produzem a comunicação, que gera a recepção, altera completamente o sentido compartilhado. Perfeito? Então, essa dimensão da vocalidade e da performance é que vão garantir o que ele vai estar chamando de movência. O continuar, o transferir, o prosseguir desta voz. Então, se imaginarmos, aí vamos lembrar das tradições Walter Ong, né, se eu não estou enganado, na oralidade, que é anterior à escrita e é responsável por transmitir todo o conhecimento acumulado da humanidade anterior à escrita. Essa performance é fundamental para garantir o conhecimento e a durabilidade e a reprodutibilidade e a conservação do que é necessário e do que precisa ser mudado. Então veja que a gente vai para um lugar que é um pouquinho diferente, mas está profundamente associado a essa dinâmica da teoria da leitura. Tá? E aí, de novo, me arriscando, né? E nisso a gente pode voltar a conversar. Aí eu fui e trouxe, e tenho aqui também algumas citações separadas, e eu não queria encher de citações a nossa apresentação. Na realidade, eu gosto da apresentação como uma referência para mim, não é para vocês. Né? Porque eu não sei organizar o pensamento, e aqui me obriga a ir no caminho. Né? E é bem do tipo dos encontros. Né? Encontro você monta um roteiro e vai fazer completamente diferente. Né? Porque é dialógico, é tenso, você usa um argumento, bota uma fala e acho que não é por aí, ela não sorriu, né? O parceiro não gostou, vamos mudar aqui o sentido da fala. Então, esse roteiro é bem isso. E aí eu trago o Tito, né? Que eu acho que tanto ele quanto a Elizabeth são essas figuras que poderiam, né, pensar numa trindade aí que organiza e que trabalha esse conceito, né? Roberto, Elizabeth e ele, sendo que temos outros discípulos do professor Roberto, mas aí ele me traz exatamente o que eu preciso, né? É todo elemento que, por meio de um emaranhado de processos de criação e recriação, e aqui, só essa grafia aqui, ela é datada, né, Tito? Essa ideia de colocar prefixos, né, entre parênteses, para desconstruir palavras, é muito dos anos 90, 80, que era tentando alterar paradigmas, quebrar paradigmas, e a gente não tinha palavras novas para qualificar as coisas, e a gente coloca
aceitava esses apóstolos. Alguns se incorporaram, por exemplo, como pós-modernidade. Entrou e ninguém diz mais nada, mas outros, ou a gente muda, ou então não dá conta, né? E aí esse recriar poderia estar junto, mas não está com uma questão mesmo de entendimento. Se refaz útil e se revive em tempos e ou noutros espaços, atualizando e pertinente em seu novo ambiente cultural. Aqui eu vejo muito, e aqui já tem uma coisa que no trabalho do Tito é significativo, e também, de novo, né, por esse flerte com a cultura popular, que eu acho que não é à toa. Por que a gente vai para a cultura popular, ou dita popular nos ditos do Tito? Né? É porque lá está muito do elemento originário, muito do que a gente acha que não é o inovador, e é lá que se deposita, se não o resíduo, muito da cristalização. Né? Então, por que a gente então, a nossa metodologia não trabalharia com coisas recentes, né? com coisas de agora? Claro que sim, por causa disso, ó, do atualizado. Mas os instrumentos que a gente vai estar dialogando, né? E isso também tem na teoria do Zumthor, de recepção, ele vai trabalhar com rock para discutir oralidade. Né? E que é a coisa mais assim, os suportes midiáticos contemporâneos que fazem a voz circular. Se ele tivesse vivo hoje, estava provavelmente trabalhando com os podcasts da vida, né? Porque, e aí veja como é significativo para nós, numa sociedade como a nossa. E aí trago de novo, aí eu gostei dele demais, do Roberto Pontes, né? Uma sociedade com esse hibridismo de oralidade significativo, e aí a gente pode colocar a matriz africana e indígena como maior potência, até porque observe que os elementos analíticos ibéricos, a gente traz muito do suporte literário, né, para essa análise, mas indiscutivelmente, se a gente aceitar esse hibridismo dessas três raças, e o quanto ela compõe nosso cabedal cultural e identitário, né, e isso eu colo muito nessa tese do Roberto Pontes, porque eu sou herdeiro dessa formação de que só se entende a sociedade brasileira por esse elemento. Aí tem gente que está discordando disso, a gente entende, mas, de novo, só é fragmento do todo e não todo composto. Composto e conectado, eu penso que é assim. Né? Então, mas é outra briga também para a gente discutir. Então, dito isso, esse atualizado aqui é permanente, tá? Mas a gente vai por elementos, de novo, de longa duração, de busca de referenciais de mentalidade imaginária, se deslocando no tempo e nas práticas culturais mais tradicionais. E aí eu trago essa performance a partir mesmo da definição do Zumthor. Zumthor trabalha com oralidade, trabalha com poesia, trabalha com a literatura oral nos dizeres de Câmara Cascudo, né? Ou seja, no que é dito. E ele aí eu até queria depois que conversasse com a gente, né? Ele é um medievalista, né? E ele vai inovar exatamente nessa capacidade de sair do medievo, muito parecido com a perspectiva do Roberto Pontes, e se deslocar para essas evidências das tradições orais, ou da oralidade, ou da vocalidade, como um quadro cultural e estrutural do humano, para os tempos contemporâneos. E ele vai fazer uma conexão muito forte com o Brasil e com a África, e digo isso a partir dos textos da Jerusa Pires, né? Que vai exatamente aqui encontrar esses elementos vívidos desta conexão entre as tradições escritas e orais. Né? Isso aqui também é mais um aporte para dizer que nós estamos num lugar muito privilegiado para essa pesquisa. Eu sempre gosto de dizer isso. Nas sociedades onde o letramento ou a escrita já é predominante no sentido do ethos e da configuração de mundo, né? E eu digo configuração de mundo porque é assim mesmo. Escrever é distinto de falar. As emoções transcritas ou escritas são distintas das faladas e performadas. Então,
essa capacidade que ainda nos resta de pronunciamento da oralidade nos é uma vantagem e nos é uma possibilidade analítica gigantesca. E veja que a gente sempre meio que vai migrando para fora desse universo. Então, de novo, muito se estudou, se estuda sobre a literatura escrita, e pouco, e eu vou usar o pronome sobre a literatura oral, não enquanto um texto, mas enquanto que o Zumthor vai falando, né, de representações e de percepções do indivíduo com a sua própria cultura. E aqui a gente vai ter possibilidade de discutir. Então, para o Zumthor, todo texto poético é, nesse sentido, performático. Eu não sei se vocês já ouviram, mas se não ouviram, eu vou usar um outro exemplo. O Drummond recitando os poemas dele é uma porcaria. Você recebe, senhor, né? Que o senhor não sabe ler seu texto, porque o poeta, e o título aí não me deixa mentir, e me ensinou, é o cara que radicaliza a palavra. Né? Ele usa a palavra no seu sentido extremo e transcendente, vamos dizer assim, e dá sentido a eles que a própria palavra em si não se dava. Do ponto de vista da literatura e da escrita e do texto poético, é uma potência indescritível. Mas tem coisas que, na vocalidade, quem não performa não consegue transcender, que foi o que eu expliquei para vocês. Então, quando você ouve um Belchior cantando é uma coisa, quando você ouve a Elis Regina recitando o mesmo texto é outra coisa. E aí a gente pode dizer, um tem a capacidade da produção escrita desse texto, e o outro eleva essa escrita a sentimentos e emoções em diálogo completamente diferentes. Tá? Não é à toa que Elis Regina queria e quis e lutou para que o cantor fosse entendido como musicista, que a sua voz fosse entendida como instrumento também, como algo que está dentro desse campo de criação, de arte, como técnica e como possibilidade de sensibilidade. Né? Então, na medida em que aí ouvimos, e não de maneira metafórica, aquilo que nos diz, percebemos a materialidade, o peso da palavra, sua estrutura acústica e as reações que elas provocam em nossos centros nervosos. Aqui fica uma pergunta muito difícil para nós, que vai trabalhar com a teoria da recepção. Como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber que pessoas reagiram, pessoas sentiram o peso de determinada performance? Todo mundo aqui já foi em teatro? Quem não foi, mas já foi a show, por exemplo. Né? Um show é muito uma performance. Né? Então, no teatro, quando você entra no teatro, você é inserido num universo de subjetividades que vai promover em você exatamente reações e sensibilidades. Tá? Então, o cara diz isso aqui ele pega um objeto completamente inanimado, sem vida, e transforma ele num objeto emocional e olha para ele e diz coisas para ele e você sente. Ora, isso se eu fizer agora aqui com vocês, não vai repercutir da mesma forma. Por que não vai repercutir? Porque nós não estamos preparados para essa cena. Então, se eu disser que isso aqui, né, é a aliança da minha amada viúva, né, que me deixou como lembrança, não viaja, é uma pilha e aqui não é um teatro. Então, há em relações texto, narrador e ouvinte um contorno social, cultural que provoca e desenvolve essas performances. Tá? Então, quando eu estou pensando na literatura de cordel, a literatura de cordel precisa de uma audiência. É como a Bíblia no culto. Ela é escrita, mas ela é performática oralmente.
E talvez o pastor seja um excelente exemplo de performance vocal, né? Também, né? Ele trabalha com o texto, ele emociona, ele reflete, ele usa todo esse suporte, e aí conecta já também ao Padre Cícero com sermões e fala do gênero. Perfeito? Então nós temos ambiências, nós temos natureza de texto, nós temos elementos e valores que circulam dentro da performance. E, além disso, nós temos as próprias estruturas da vocalidade que estão provocando isso. Então, quando eu ouço um soneto, quando eu ouço uma cestilha, quando eu ouço uma poesia de verso livre, quando eu ouço, e vocês já ouviram um rapper, né? Um rapper e um rapper, né? Vocês estão ali preparados para determinadas combinações sonoras que vão me provocar emoção X ou Z. Então eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi um rapper romântico, eu disse, sério, brother, chegamos aí, né? Porque o rap, ele eu gosto de dizer assim, eu queria ter a língua do rapper. Porque o rap é livre, ele é provocativo, ele é ácido, ele é corrosivo, ele é cortante, ele é dilacerante, ele é visceral, ele é periférico. Aí ele, menina, tu é da hora, né? Vai ficar junto. Não dá. Corromper o sentido da performance, né? Mas funciona. Vira um produto que é industrializado, que vira um sentido de massa, aí a gente pode usar o servidor para isso. Eu tiro o sentido político, eu tiro o sentido vital do produto e põe mais para circular. Aí é branco curtindo rap, quem nunca nem viu, nunca entrou numa favela e pega o seu carrão, vai fazer trap ouvindo rap. Você assim, beleza? Essas reações e conexões estão em movimento, talvez deslocado de um lugar e recolocado em outro sentido. De novo, não cabe a nós aqui fazer juízo de valor, o lugar certo é esse, o valor originário é aquele, mas entender esse processo de deslocamento, de audição, de movência que essa experiência está tendo. Tá? O exemplo é de improviso, espero que funcione, mas como referência rápida. Tá? E aí, para nossas análises aqui, eu escolhi algumas poesias. E aí, desse encontro, que eu procurei lá no começo, entre a minha antiga pesquisa, entre o que a gente andou conversando e o que dá para refletir inicialmente, e dizer que foi um ânimo para mim, porque fazia muito tempo que eu não mexia com isso, e digamos assim, me estimulou, e é isso que eu acho que o Tito desejava, né, que a gente vai produzir aí alguma reflexão associando esses elementos. Então o date agora já está num lugar mais consistente, né? Conhecido, afagado, encontrado, digerido alguns líquidos afetivos, né, e espirituosos. A gente esse negócio já está dando química. Acho que já dá para rolar alguma coisa, tá? E para testar isso, nada como a prática. Date é date, mas tem que ir para a prática, né? Sob pena de desobediência, né? Então, poesia, eu trouxe a do Cega Leal, nos cantadores, do Leonardo Mota, está lá na minha pesquisa, né? É um livro de 21, já tem 100 anos também, e ele vai captar, e o Leonardo Mota tem uma qualidade para ele, e eu trago essa qualidade para exatamente aproximar a teoria do consultor, mas também, agora a gente pode associar os elementos do Roberto Pontes, eu gostaria de citar aqui, daqui a pouco eu coloco, né, da ideia de que o Leonardo Mota é esse taquígrafo, né, da oralidade. E aí, talvez, uma outra elemento também interessante é como é interessante a memória e aí a relação em que o Leonardo Mota tem de preservação e de transmissão da oralidade, né? Porque não é fácil você ouvir um cantador e registrar em estrofes
uma narrativa completa, porque é uma longa narrativa que ele fala da ascensão de Juazeiro. Tá? Então, e ele não fazia isso só com esses cantadores, são 5 cantadores, né, nos cantadores, e é um dos livros, talvez, primordiais para aquilo que depois vai ser considerado, né, um folclorismo, um estudo da cultura popular para além do folclorismo. Né? E é essa a riqueza do Leonardo Mota. Datado com algumas questões típicas do letramento, né, daquela época, mas indiscutivelmente o olhar que o Leonardo Mota tem sobre a cultura oral e sobre os valores que circulam nela é muito mais respeitoso, muito mais de alteridade e, eu diria, de um refinamento antropológico, dado o que era feito à sua época, que eu ouvia as histórias, pervertia-as, colocava num tom quixotesco, risível, pitoresco, e não encontrava ninguém. Esse é um olhar que é muito comum dentro de quem se encontra com a cultura popular, mesmo não querendo. Então, você olha para alguém, quer ver uma coisa que é típica dessa estereotipização e, portanto, aquele outro termo, me ajuda, dos arquétipos. O sujeito popular, o elemento popular, ele está desprovido de subjetividade, então ele quase não ama, ele quase não sente. O sentimento que ele tem é muito vinculado a algo visceral, seja a violência, seja a rudeza, né? E é um sujeito que não se dá a se representar nesta visão, né? Como dominante de exposição da vida, através das artes, seja ela qual for, artesanato e tal. Então esse indivíduo ele é muito mecânico, ele é muito desprovido de criatividade, ele é muito desprovido de habilidades, dentro desse estereótipo. Quando a gente olha, não, o sertanejo ama, o sertanejo sofre, o sertanejo tem seus axiomas que explicam e organizam o seu próprio mundo. Então não é bem assim como a gente pensa. Eu brinco muito que ainda está para nascer a obra que vai mostrar, por exemplo, um amor verdadeiro, no sentido romântico, óbvio, né, entre 2 pobres de tradição oral. Pode olhar que esse privilégio, essas emoções são dadas a outros sujeitos em outras condições sociais, mas a indivíduos que a gente nunca conseguiu enxergar, não tem. Tá? Então, o Serra Beraldo é esse poeta. Aqui tem uma coisa que eu não acordei no meu trabalho, porque não estava com a chave à época, mas os 5 cantadores que o Leonardo Mota pega para essa matriz da cantoria são negros. Isso também é uma questão significativa desse narrador e dessa experiência cultural que ele vai articular. Eu vou citar aqui o Pons, na obra no texto da Elizabeth, quando ele diz assim, todo escritor e pensador, do mesmo modo que todo grupo social, encontra ao seu redor número considerável de ideias, de posições religiosas, morais, políticas e filosóficas que constituem inúmeras influências possíveis, dentre as quais se escolherá um único ou um número pequeno de sistemas cuja influência se sofrerá realmente. As formas de ser e de agir acima enumeradas são um modo ou uma atitude de um homem com existência situada em busca que busca auto-orientar-se, surgir espontaneamente por endoculturação ou sedimentação, vindo a ser uma posição consciente ou inconsciente, decorrente daí uma empatia primária do indivíduo em qualquer segmento referencial do seu tempo. Estou dizendo isso para falar dos dois. Leonardo Mota como esse escritor pensador e o Serra Beraldo como este agente que, em polos distintos de matriz escrita extremamente sofisticada e refinada, ao ponto de ser e aqui eu penso em camadas de utilização da escrita, né? Níveis de elaboração de um poeta
elabora a escrita distinto de um jovem escriturário, né? Não tem como imaginar que essa elaboração não se dá de maneira distinta. Então, são dois homens distintos, unidos pelo seu tempo, conjugando um conjunto de experiências, né? E aí as experiências são a seleção de Juazeiro dentro de um registro escrito. Tá? A Guerra de Juazeiro, a história da Guerra de Juazeiro de 1914, do João de Cristo Reis, ele vai ser publicado, nós não temos a data, é uma publicação sem data. Ele está sendo publicado nesse centenário, que eu já falei para vocês, mas, se eu não me engano, pela leitura da época, a gente pode datar ali pelos anos 60 e 70. Né? Nessas décadas aí, ele vai fazer surgir de novo essa questão. Tá? E ele vai um pouquinho diferente já, ele já seria o representante da segunda etapa que eu chamo dessas escritas da seleção de Juazeiro. Por isso fiz questão de trazê-lo aqui. E esses aqui seriam os contemporâneos. Tem contemporâneos anteriores a esse, que eu, da década de 90, que eu não trouxe, que está no meu acervo, lá em Fortaleza, guardado no acervo de fontes, numa caixa que nem quero ousar em mexer por enquanto, né? E porque exatamente são cordéis impressos, não estão digitalizados em lugar nenhum, e aí isso vai ser uma segunda análise que eu pretendo fazer. Mas esses aqui estão digitalizados. Se alguém tiver interesse nesse material, eu passo depois, que é exatamente de 10 anos atrás, basicamente, tá? E vai trazer, são vários, eu escolhi também só 2, discutindo sedição, interferência de Paulo Bartolomeu, os movimentos aí políticos de 14 e de emancipação de Juazeiro, tem mais. Mas eu escolhi só esses 2 que me parece que dão bem os elementos aqui, esse elemento a célula literária, era isso que eu estava lembrando, né? Ele dá a conjunção do que eu vou chamar aqui de célula literária, partindo também do texto do título. Veja o seguinte, e aqui nós já temos um elemento para pensar, né? O Célula Beraldo não tem título a cantoria dele, né? Porque foi pego no improviso, mas efetivamente fala da seleção de Juazeiro, tem um posicionamento muito favorável à Fortaleza, curiosamente, né? E a gente vai ver isso. A história da guerra está aqui, no sentido lato. Aí você tem a história da guerra com uma história da guerra lá naquele que eu mostrei do Leonardo Gomes de Barro, né? No começo do nosso texto. Aqui é a noção de grande batalha, uma guerra, uma batalha significativa, Juazeiro e Crato, né? E aqui o guerreiro, o general, que curiosamente por esta e outras incompetências militares que ele teve, vai ser enterrado com honra de general, sem nunca ter pisado no exército, né? Então, é bem legal isso, porque veja onde vai parar essa experiência, né, na biografia desse cara. Se no Padre Cícero, em dado momento, a gente quer, vocês vão ver essa disputa, botar para debaixo do tapete, não fica bem para a biografia dele, né? Ser um líder sedicioso, ser um homem de paz, que cuida das criancinhas e tal, mas para o Flor Bartolomeu casou com uma luva, com essa heroicização, uma epopeia, uma construção mitológica, digamos assim, desse papel e desse feito que ele tem. E eu não contei aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Eu tinha que colocar, não contei. Então, eu adotei de maneira muito pedagógica, muito aprendiz, né, muito respeitosa, né, a metodologia que o Tito aplica. Gente, isso não é incompetência de um momento, é incompetência estrutural. Eu esqueço o nome de autores, de obras, tá? Então, em dado momento eu esqueci até quem era o Caio Prado, só para vocês terem ideia da falência que é esse meu processo. Aí eu vou aqui de novo na bibliografia para colocar a devida referência, né? Porque eu não... o romance, né, da dona Militano, né? Medievais Ibéricos na cultura dita popular brasileira, tá? É lá que está a referência que o Tito coloca para nós, né, dessa ideia de células literárias, que
uma sacada legal, do ponto de vista metodológico, né, em que eu vou voltar. Isso eu tinha elaborado de maneira intuitiva, metodológica na pesquisa, porque quando eu chamo de matrizes narrativas, eu estou dizendo que tem coisas que vão ser base e que vão ser reproduzidas ou consolidam essa narração, né? E o título me vem com esse aspecto já mais estruturado, metodológico, né? A partir de um outro autor que faz também a memória, né? Mas ele diz, olha, dá para a gente pegar um conjunto de obras, criar elementos de inferência e referência e ir verificando como é que eles vão aparecendo ao longo dessas narrativas. E, por ser comparativo, eu tenho um conjunto aqui, outro conjunto ali, outro conjunto ali, né? E eu havia percebido isso dentro do conjunto já da obra da secção de Juazeiro. Então você vai ter, e aqui eu não falei para vocês, nas fotografias, na iconografia, que é a xilografura, que é caricatura, que que é desenhos, né? Eu tenho isso na literatura poética, do cordel ou da cantoria, eu tenho isso em paródias, eu tenho isso em memorialistas, contando, né, a partir do que viveram, eu tenho isso de diversas maneiras e eu fui percebendo que tinha um porquê dessas questões aparecerem. Eu materializei essas questões, e aqui tem mais, mas eu materializei aqui para nós em 3. O canhão, o valado e o Jota da Penha, tá? E vocês vão entender minimamente por quê, tá? O canhão é esse aqui, tem uma mitologia dele ótima, né? E aí minha erudição não dá conta, mas divulgando com vocês, a gente vai chegar lá, né? A construção desse canhão está envolvida com uma narrativa muito interessante, que o Emílio de Sá, que tem um cordel, um texto que chama O Canhão de Emílio de Sá, que era um líder em Fortaleza da deposição do Nogueira Scioli, que vai com o Jota da Penha combater em Juazeiro, né, como voluntário, combater em Juazeiro para destituir o padre Cícero, né, do cargo de vice-governador, né, há um mito que ele juntou na cidade de Fortaleza diversas moedas de cobre para fundir esse canhão. Tem pelo menos 3 fotografias desse canhão que são distintas associadas a isso, tá? Então é outra coisa que é muito doida. E esse canhão, que aqui é uma das fotos que eu trago para vocês, ele está no memorial do padre Cícero, que foi uma das coisas que eu mais estranhei quando eu cheguei lá. O que faz um canhão no memorial de um padre, né? E só depois pesquisando eu associei uma coisa a outra. Na época, e o rapaz que na época fazia a nossa guia dentro do museu, que não tinha nada de especialista, a não ser curioso lá, ele dizia, olha, a bola do canhão, né, ainda está aqui dentro. Aí enfia a mão, eu digo, não, né, porque a nossa ideia dos objetos museológicos é sacralizado, né? Ele, não, enfim, para você ver, coisa que aqui é bem de um ethos, né, da materialidade, né, dos relatos, da fé, né? Então, quando o Romero vai lá e toca no padre Cícero, no cajado, dá aquela voltinha, quer tocar nas coisas, o toque no universo popular íntimo, especificamente no movimento religioso, é uma materialização, uma concretude do dito, do sentido, do transcendente. E isso foi muito significativo, porque eu queria que enfiasse, não, eu acredito em você, né, mas evitando tocar na peça museológica. Mas, fato é, nós temos um canhão, né, e tem um canhão metileiro, né, uma coisa, um bacamarte, um punhal, um metralhador, um fuzil, mas um canhão, tá? Esse canhão está no imaginário significativo da cultura popular. Eu não trouxe uma outra, mas só para dar a ideia de beligerância, a degola. Tá? Se o canhão tem essa ideia
que até hoje tem, quando a gente olha para uma guerra, para um bombardeio, para destruição, né? A artilharia é fundamental para destruir as bases, né, de sustentabilidade material do inimigo, né? A degola era objetivamente a estratégia de extermínio, de eliminação do inimigo. Então a degola está lá em Canudos e está revivida em sedição de Juazeiro, vou usar a expressão assim, e vai estar aplicada também como estratégia em Contestado. Então veja, o Exército tinha um toque que ele chamava toque da degola, para exatamente fazer as execuções. Então, uma das falas que vai mobilizar boa parte dos romeiros era a ameaça que Franco Rabelo tinha mandado ao exército para degolar a cabeça do Patricis. E dentro do imaginário cristão, e aí isso já é acervo para essa residualidade, né? A gente vai buscar bem longe disso. A degola é exatamente a ideia de romper o invólucro, né, da alma, e esse indivíduo que perdeu essa proteção, ter sua alma vagando por aí, né, até infinito, até a proximidade do juízo final. Por isso a ideia que está no conjunto do eros religioso cristão, né, católico e parte de outro, que é a ideia do corpo ser conservado, imaculado, preservado. Por isso os acidentes, as coisas que dilaceram o corpo mexem muito com esse imaginário. O ideal é um indivíduo estar com o corpo profundamente conservado e, portanto, esse ato da degola é uma violência profunda para além do corpo. Ela afeta substancialmente a alma e a eternidade. Esse era um medo constante divulgado pelo exército em Canudos e foi passado para Contestado e para a sedição de Juazeiro, na figura já do homem santo que era Padre Cícero. Aí sim, não precisamos usar muita lógica para isso. Se Padre Cícero perde a cabeça, imagine nós. Já me coloquei no combatente. Então, é um nível de apreensão ou de revolta, por isso voltar a acontecer, significativo. Tá? Então, aí o Canhão é essa peça que configura na narrativa a guerra, porque diferente de conflagrações já historicamente constituída entre coronéis daqui e dali, né, cada um com seu pequeno exército, né, de jagunços, brigas familiares, né, não é à toa que parte que compõe esse número de combatentes são jagunços que entendem aquele indivíduo vinculado ao poder de um coronel que tem funções de proteção, né, desses grupos de poder. Esse cara é diferente do Romero? Completamente. Esse cara é diferente do cangaceiro? Completamente. São categorias sociológicas distintas. E políticas também. Né? Aí, por hora, nas narrativas vão estar sendo sempre chamados de jagunços do Padre Cícero, né? Aí vão ser chamados de guerreiros do Padre Cícero. São várias as formas como eles vão ser configurados. E aí o Canhão é essa peça que se envolve, e eu nem contei a história da seleção para vocês, né? Quem quiser, que vá atrás. Agora não consegui. A seleção de Juazeiro, então aqui era para eu performar. Tá certo? Aqui era para vocês terem um leitor, né, de cordel, aquele putz, como eu tenho inveja. Né? Eu escrevo e eu não consigo recitar um verso, decorar um verso, uma tristeza. Então, me perdoe a violência performática. Tá? Você já viu que foi ruim em outros textos, mas não vou nem explicar por quê. Tá? Então, aqui, o grande artilheiro fez uma detonação. A peça se arrebentou e envergou o latão. Matou uma pobre velha que andava vendendo pão. Então, aquele medo, aquela ameaça, aquele instrumento construído e vindo das forças do Exército Brasileiro, que já tinha tradição de extermínio de revoltas populares, é ridicularizado. E aqui a pilhéria, o riso, a inversão, a ironia, é um elemento constitutivo que eu chamo de uma das matrizes narrativas. Então, quanto mais popular,
e aqui estou fazendo uma equação muito forçosa, mas me permitam, quanto mais popular, mais a possibilidade do riso, da sátira está presente. Ou do humor, para a gente pegar um termo mais geral. E aí ela pode vir na linguagem ou no gênero da ironia, coisas afins. Só que eu até brinco com uma amiga que disse, é muito irônico, eu digo, meu sonho, porque a ironia requer um nível de elaboração que eu não tenho, mas a gente é bufão, satírico, né? Tem aquele humor ainda de pegada simples, sem muito, e que comunica rápido, você não precisa de muitas inferências, né? Então uma inferência básica aqui, ó, envergou o latão, então o canhão fez de latão, você pode argumentar, cadê o ferro, né? E a outra é essa ideia de que pegou quem? Um desavisado, né? Imagina bem lá na história, né? Mas exatamente que, do jeito que ele era, não mataria ninguém. Não tem isso, pelos dados que a gente levantou, e por todos os outros elementos narrativos, o canhão não cumpre a sua função. Ele não mata ninguém, e ele disparou uma vez ou duas, e na terceira já não aguentou mais o rojão. Tá? Aqui diz outra, né? Aqui você já vai ter uma perspectiva daquilo que eu falei para vocês. Armaram-se contra os romeiros, tá vendo? Não é mais os fanáticos, os jagunços, os beatos do Tarcísio, são os romeiros. Isso é outra configuração. E aí, quando a gente pensa aqui, a gente já está pensando, quando o João de Cristo Rei está escrevendo seu cordel, que circulava no consumo da cidade de Juazeiro, de Prado, na figura do romeiro, onde ele está colocando o romeiro aqui? Como protagonista de uma ação que a gente não dá muito crédito, né? Pode olhar, ele está falando dessa edição de Juazeiro, podem ler. Nós temos alguns protagonistas, e com certeza não essas figuras. Padre Cícero, Bartolomeu, Setembrinho de Carvalho, o próprio Accioli, que é deposto e depois conspira, são alguns senadores, né? Como Tomás Cavalcante, só para citar algum de lembrança, o próprio J. da Penha, né? São essas figuras que estão aí nesse cenário. O Franco Rabelo, que eu esqueci de mencionar. Então, um canhão grande demais, né, essa coisa toda, né? Como diria lá na Rabelo de Javé, o cabo manca, eu vi que ele puxa a perna, né? Que é exatamente para fortalecer esse efeito de conquista. Porém, quando detonaram, o estampido voraz, a peça rodou o pé, deu o tiro, o tiro para trás. Ou seja, esse processo aqui, ó, o bicho vira e vai para o outro lado, dando chicar para a própria tropa. Né? Não matou uma velha nessa versão, mas mostra de novo, de maneira irônica, que a peça tirou para trás, que ela quase mata o próprio agente, né? O próprio combatente abelista. Tá? Então, aqui nós temos já o canhão paternamente, que usa o elemento artilheiro, o seu conceito de função estratégica no combate, mas os dois estão em sintonia quanto ao elemento de xiste da tentativa de uso do canhão. Na hora da verdade, o canhão foi só horroroso. A besta-fera enganchou no chão e as balas voaram um pouco. Encontrando o grande balado, os soldados ficaram bobos. As balas do jagunço atiri e os soldados ficando bobos. Aqui, ó, as balas do jagunço. Aqui já não é aqui, ó. Aqui tem uma coisa interessante que eu ainda vou ter que avaliar. Mas esse autor, ele já é de uma matriz de tempo de informação mais elitista. Esses cordéis, eles não têm, apesar de saírem em edições, e aí eu vou sendo gravado, eu pedir desculpa, né? Não sei. Né? Mas estão sendo ditados em 1000, né? Cada tiragem de 1000, que é tradicionalmente as tiragens do cordel. Né? Mas 1000, dependendo desse volume aqui, na comunidade do Rio Sul, desaparece muito rápido. 1000 agora é um fenômeno editorial para cordel de difícil venda, né? É muito mais pelas tradições. E ele é mesmo um box de homenagem
e feito por diversos narradores, vamos dizer assim. Né? E esse narrador, tanto esse aqui é um cantador também um tradicional, mas esse aqui eu acho que é um médico, uma figura, né, naquele livro de letramento que eu falei, mais refinado, muito próximo ali. E talvez esse elemento aqui do jagunço tenha a ver exatamente com percepções políticas, analíticas, que provocam essas conexões de leitura com origens de texto específico. A gente pode depois investigar. Aí é que eu estou só especulando, não se trata de uma afirmação bem definida, porque, como eu falei, entrei em contato com o texto muito recentemente. Franco Rabelo mandou bombardear Juazeiro até o canhão enviou para acabar com os romeiros. De novo, elemento popular se filiando ao combatente de outra forma. Né? Para o canhão, mas o canhão falhou, começou o seu desespero. O canhão, ele foi construída a narrativa dele, tanto na condução da guerra, né? Porque eu quero que o inimigo tenha medo, das estratégias mesmo, causou alvoroço tanto quanto a degola. E o não funcionamento dele deu uma virada, digamos assim, no ânimo realmente dos combatentes filiados ao Padecido Senhor Foram Bartolomeu. Então é muito disso que está sendo falado aqui, né? Essa ideia de que essa materialidade proposta pela morte já não ia. Depois disso vem um monte de outra coisa. Vem, por exemplo, a cachaça que os combatentes rabelistas tomavam, a indisciplina moral dos caras, o medo fantasmagórico das coisas que rolavam no imaginário sertanejo. Então, assim, tem cena muito ridícula de tropa dormindo e um burro se mexendo no meio do mato e a tropa sai correndo, achando que coisas enviadas pelos feitiços do imaginário sertanejo do Padecido. Então, assim, vê como tem um conjunto de elementos também de combate narrativo que vão construindo aí para também o inimigo sentir medo. Né? Se de lá eu mando coisa, de cá também eu vou mandando. Tá? Uma das coisas que vai provocar esse medo, e fala na batalha do Crato, né, é a forma como os jagunços iam invadindo as cidades de Crato, descendo até Fortaleza. Isso aqui também é um fenômeno interessante. Quem conhece Fortaleza do Crato sabe que é quase 500 quilômetros. Né? Então, assim, é uma viagem, uma parte foi feita de trem, uma parte a pé, é um negócio assim para se imaginar, né, uma quantidade X de homem em marcha do interior do extremo norte, do extremo sul para o extremo norte do estado. É uma façanha interessante, por isso que durou razoavelmente meses. E curiosamente com poucas baixas. Então o valado é outra coisa que está recorrente. Aqui é o valado, eu ia botar uma animação, né? Perdi aquela animação. Aqui é o Frão Bartolomeu. Aqui tem uma coisa que me irrita nesse negócio, já com as novas perspectivas de gênero, né? Ó, tá aqui o Frão Bartolomeu, esses outros aqui são muito importantes para você quem são, tá? E eles estão na forma para exatamente mostrar o tamanho do valado em termos de profundidade, né? E esse valado dá conta de mais ou menos 12 quilômetros, que dentro da matemática das léguas, acho que uma légua é 6, né? Daria 2 léguas, mas ele chegou até 4 léguas na narrativa, né? O dobro, tá? Ele é chamado de valado, veja que é uma expressão diferente de trincheira. No meu trabalho, né, eu coloco como trincheira, mas ele é chamado de valado e ele tem um nome. O círculo da mãe de Deus. Qualquer coisa de genial aí para você chamar o que é isso. Né? Quem é chamado para construir esse valado, de novo, das conexões? É Vila Nova, que foi combatente em Canudos. Aí chamam ele e ele diz, olha, eu não quero passar por isso não. Não foi legal, né? É traumático essa bagaça, mas se está pensando em estratégia,
cria as trincheiras. Foi o que, durante muito tempo, deu resistência a Canudos do ponto de vista do combate guerrilheiro contra o combate das estratégias militares, né, em comandos e tal. Então ele sugeriu, aqui tem a façanha que ninguém desmente, que esse valado de 12 quilômetros, vamos colocar no mínimo, que circundou a cidade inteira de Juazeiro, e ainda tem vestígios dele até hoje lá, foi feito pelos bombeiros e pelas mulheres e crianças devotas do Padre Cícero. Aí aqui tem uma configuração que eu acho importante, né? Esses homens trabalhando, indiscutivelmente, mas você vai ter mulheres e crianças também participando. Não é incomum a presença de crianças nesses combates mais tradicionais. Aqui eu encontrei pouco vestígio. Em Fortaleza você tem, na deposição do Nogueira Scioli, mas aqui a gente não tem muito registro das crianças. Das mulheres, elas ficaram circunscritas a isso daqui e a ficar rezando no período de quarentena, né, do combate, para os combatentes. Tá? Então ele diz, e disse o doutor Floro, vamos cavar o valado, que Franco Rabelo vem com seus batalhões armados, e nós não temos trincheiras para enfrentar os malvados. Aqui você vê o protagonismo do Floro Rabelo, Floro Bartolomeu, misturei o Floro, você não está querendo essas coisas, Floro Bartolomeu, e aqui tem uma coisa interessante, deste cordel para este daqui e para um conjunto de outros textos. Havia uma estratégia, depois dos anos 20, de descolar a secção de Juazeiro do Padre Cícero. Porque, de novo, não casava com a biografia de santo. Então, consequentemente, o Dr. Floro vai assumir esse papel significativo aí de líder militar mesmo, de líder político, se tornando deputado, queria ser governador. O objetivo da secção era ele ser o governador. Aí veio o interventor, isso foi a primeira intervenção federal no Brasil, no modelo republicano, juridicamente estabelecido, porque o pessoal entrava, dava um estado, mandava embora, estava tudo bem, mas esse foi um estabelecimento jurídico, tá? E aí, veja que no segundo aqui eu já tenho outra característica, que também diz muito do nosso autor naquela sentença anterior. O Padre Cícero, Romão Batista, homem simples, destemido, junto com o Floro Bartolomeu, cabra macho muito atrevido, convocando o povo simples, né? Porque tem um povo mais simples, né? Foram ambos logo atendidos, construindo um grande valado para proteger os israelitas, né? Então, a ideia da trincheira funciona muito bem para proteger e depois a progressão para o Crato. Eu fui apresentar a primeira vez esse trabalho ainda na iniciação científica no Crato e terminei de apresentar e ninguém falou comigo. E eu assim, você achava que tão bom esse livro, eu não sou sabe tanto. Aí eu saí arrasado da apresentação, né? Aí falando com o Gilmar de Carvalho, especialista, né, em Juazeiro, mas meu filho, o que você queria? Você está contando de uma ação que o Crato foi violentado. A cidade foi saqueada, mulheres foram estupradas. Ninguém gosta dessa história. Assim, né? E isso vai estar lá em outros cordéis, em outros indícios, que o Padre Cícero vai recomendar os combatentes. Não bebam, não pratiquem. Se está recomendando, tem um princípio do direito que é assim: se eu estou proibindo, é porque ou aconteceu ou vai acontecer. Né? O direito é muito isso. Né? Então, se eu estou proibindo, botando esse ético aí em ação, é porque aí não violentar, não maltratar, não saquear e pegar somente o necessário como provento para continuar a caminhada e a empreitada. Né? Então, veja que a figura militar do Floro é esse estratégico, né? E o Padre Cícero é esse cara que vai articulando com o poder central e sendo o amparo moral e o aglutinador mesmo, porque ninguém levantava essa massa de combatentes se não fosse uma característica que tem, ou tinha, né? E o outro elemento, então, aqui do Valado nós temos um elemento fantástico, né? A questão mitológica, né? O fantástico por quê? Da questão da façanha. Topélico isso, como que se constrói isso faz você dizer em 7 dias.
construiu esse valado. Eu fui em Mirim, a gente vai cavar um buraco que ia levar 2 dias, um buraquinho mesmo, cheirinho, porque dá trabalho, né? Então você vê esse fenômeno acontecer, ele tem esse caráter. Tem um caráter mitológico, que é proteger aquela cidade sagrada, levando a esse tipo, né, do filho da mãe de Deus, e botava e evocava ao Romeiro, né, essa devoção e essa confiança, e aí as consequências, as ações afirmam, né, que essa crença e esse credo dava certo, tá? Então, esse valado está contigo aí. E eu estou finalizando, né, o J da Penha, ele entra como, tiveram algumas, acho que eu não consegui contabilizar, não achei um lugar que me desse as afirmações de quantas pessoas morreram nesse embate. Imaginando que nós gostamos de matar, né? Nós gostamos, nós é ruim, né? Nós é pequeno, mas é ruim. Era para ter morrido muita gente. Mas não tem registro disso. Tem registro de alguns atos violentos e de morte significativa, a velha do Tom, que morreu, né? E você tem a fala de um ou outro combatente de Romero, mas dependendo de novo, né? Se o soldado não é ninguém, é enterrado como soldado anônimo, que também é típico do anonimato da cultura popular, mas o fato é que tem um episódio, que é do J da Penha, que vai construir essa ideia da eroticização e vai trazer para nós uma coisa que é muito típica das narrativas populares, né? Que é a valentia e a humildade. Eu valorizo o inimigo, eu respeito o inimigo, para também valorizar a minha vitória e a minha conquista, né? Então, todo mundo que narrou o J da Penha, seja de um lado ou do outro, vai colocar como essa figura aqui, né? Que está aqui. Isso aqui eu só colei porque estava junto, eu não achei nenhuma essa foto. É o J da Penha, essa figura, né? Curiosamente, morre por essa história e tem o nome de uma ruazinha deste tamanho lá em Fortaleza, uma travessa, né? Igual o Franco Rabelo, o Rabelo também não tem memória dentro da cidade, acho que a galera ficou chateada com os dois, né? A liderança. Então, também, ó, João Gomes achou o cadáver, de Penha se descobriu. Deus te dê a salvação, boca que nunca mentiu, braço de um herói destemido, mão forte que resistiu. Está vendo como é bonito? Você tem aqui, não é um sujeito que morreu, que a gente tem orgulho de matar, que é um canalha, que deve ser vilipendiado, não se trata disso, se trata de um sujeito digno, com prendas qualificadas, né, de combatente e, portanto, um tratamento digno. Isso aqui é o Cego Aderaldo falando do J da Penha. De novo, você vê um pouco do caminho dele, quando ele fala como se estivesse ainda muito influenciado pelas ideias de Fortaleza, né? Porque tem uma galera que era mesmo a favor da deposição lá, da oligarquia Scioli e se filiaram contra esses outros movimentos. Os romeiros lhe disseram: vamos ver a terra, vamos ver se fura ou não. Deram nele uma descarga, deixaram morto no chão e foram para a Fortaleza para findarem a questão. Tá? Aqui de novo aparece a figura do Romeiro como combatente, mas a gente sabe quem matou o J da Penha, foi os romeiros, né? Foi um Pinheiro, tá? Pinheiro, ele era um jagunço muito experimentado e ele entra em combate direto e consegue matar o líder. Então não se trata nem. Vocês sabem que, desde o ponto de vista estratégico, os líderes são muito protegidos em enfrentamentos para não baixar a moral da tropa, não criar o prejuízo da liderança, e ele consegue fazer isso. Curiosamente, esse cara muito bravo, eu só tenho a palavra Pinheiro, o segundo nome dele, ele vai contar dessa morte do Franco Rabelo, do Flor Bartolomeu, e o Flor Bartolomeu fica muito zangado com ele, né? Porque ele é inapropriado estrategicamente, mas paciência. E o Flor Bartolomeu dá uma bronca nele, mas assim, bronca braba, escrita. E eu, no meu canto, me perguntando: o que ele matou o J da Penha, porque ele me enfiou uma faca no Bartolomeu, mandando me dos infernos também, né? Por quê? De novo, a ideia do mando, do respeito, da subordinação, da hierarquia, né? Imagina esse homem
ferir um designado para Cícero, no imaginário dele, mas muito mais do que isso, as obediências coronelísticas estão ali, os laços, né, de vassalagem, que está tudo composto nessa figura do jagunço e do mando do coronel, né, que era o papel exercido dentro dessa relação sociológica entre os dois. Tá? Aí ele coloca aqui, ó, Leonardo Mota, J da Penha cavalo, o jagunço se conheceram. Era um roldão destemido, né? No meio de tanto atropelo, dava vivas ao Ceará e ao Marcos Franco Rabelo, né? De novo, para o Batoclance, eu coloquei exatamente para vocês, em homenagem aos medievalistas, e eu não tinha visto isso naquela mentira, eu vi. Está lá na notinha de rodapé, né, que eu faço citação dessa referência aí, né, aos padres de França, a essa figura sagaz desse líder cavalheiresco, só que eu não aprofundei em nada, nem porque tinha interesse ou erudição para isso. Né? Então, aqui, por exemplo, eu vou ter que colocar com calma, bem a partir dessa ideia da residualidade, né, dessas tradições ibérico para dentro dessa narrativa aqui específica. Curiosamente, eu fiz algo parecido lá na primeira parte que fala de Fortaleza, quando os movimentos populares estão associados às marchas marcenesas, um monte de referências à República, um discurso muito próximo da Revolução Francesa. Aí eu fui lá, mas aqui eu não fui. Tá? Então eu assumo gravado publicamente. Dito tudo isso, né, e a partir dessas leituras, e aqui eu não coloquei, tem mais um texto que eu não coloquei no meu livro, Ceará em Trincheiras, Homens, Letras e Vozes, né? O movimento armado de 1914, acho que é isso, tipo. Eu esqueci de colocar, a mais vontade em atender vocês, eu esqueci de falar aqui. Né? Aí, e não coloquei mais duas obras que são também importantes que eu trabalhei, da Jerusa Pires, né, e da Maria Rosa, que eram duas especialistas. Uma teve na minha banca e a outra fui aluno, né, dos estudos literários lá na PUC, tá? Mas registrem aí como referência. Então, é um pouco disso, é um pouco do desafio que eu tenho para encarar como análise e trazer essa ideia de que a literatura de cordel, em particular, ou que para mim é para além da literatura de cordel, né, essas taquigrafias da oralidade, esses xistes, esses elementos populares constituem material para a nossa análise. Né? E aí eu estaria dizendo que as matrizes, para mim, que movimentam essa narrativa, provocam essa movência e vão distribuindo e construindo essa sedimentação e cristalização seria o elemento religioso, o elemento da violência e valentia, o elemento da hombridade e da coragem. Né? Aqui no religioso está o mágico, o catolicismo popular, há um monte de coisa aqui. Né? E o outro elemento final, para mim, é parte constitutiva da percepção que eu olho para a oralidade e, em particular, para a cultura popular, que é o riso, o humor, enquanto um canal de expressão, aí sim, ó, expressão do mundo que eu internalizo. Né? Então, a oralidade tem no riso uma ferramenta criativa para expressar o mundo ao qual eu enfrento, até em momentos críticos e caóticos como esse. Tá? Acho que é por aqui, eu fico à disposição de vocês.